Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, espero que todos estejam bem. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Indiana Jones e a Última Cruzada, filme de 1989, dirigido por Steven Spielberg, o terceiro filme da trilogia original, tá? Vocês viram que eu comentei no último vídeo sobre o filme anterior, Indiana Jones e o Templo da Perdição. É um filme que se diferencia um pouco pelo estilo mais sombrio, mais violento, e aqui você tem a tentativa de resgatar novamente o espírito do filme original, tá? E aí você tem novamente a colaboração do Steven Spielberg e o George Lucas, que revisaram várias ideias durante 5 anos antes de consolidar o roteiro final, né, que acabou estabelecendo essa dinâmica familiar como o coração dessa história. Bom, dito isso, eu tenho que destacar que Indiana Jones eu considero como uma franquia muito importante, muito relevante para o cinema. Indiana Jones ele acabou inspirando uma série de produções de aventura que miram, né, no padrão Indiana Jones, que já falei em outros vídeos. Tem o primeiro filme que é considerado o padrão ouro da aventura, o filme original de 1981. O George Lucas começou a trabalhar na história em 1985, ele tinha um primeiro rascunho, né, que apresentava uma visão diferente. O Steven Spielberg, por sua vez, ele não gostou dos primeiros rascunhos e acabou sugerindo então a introdução do pai de Indiana Jones, o Henry Jones, né? E aí um dos maiores acertos da franquia foi trazer o Sean Connery. O George Lucas não queria dividir o protagonismo porque ele via que tinha que dividir também o tempo de tela, e isso faria com que Indiana Jones perdesse um pouco a força, né, como protagonista, mas a gente vê que o filme apresenta um equilíbrio muito bom. Esse longa acaba se tornando bastante especial pela química genial entre esses dois atores, o Harrison Ford e o Sean Connery, que são duas lendas do cinema. E aí cria uma dinâmica hilária de pai e filho, com esse tom descontraído de humor que equilibra a ação e comédia, tá? E aí a presença do Connery acaba adicionando uma certa profundidade emocional, né, para esse longa, né, e comove ao mostrar o amadurecimento da relação entre eles, tá? Bastante interessante isso. E esse filme, de certo modo, acaba focando um pouco também na reaproximação dos dois e culmina em momentos inesquecíveis, como quando o Henry chama o filho de Indiana pela primeira vez, né? Esse filme se torna bastante especial, não só para a franquia Indiana Jones, mas também para a filmografia do diretor, o Steven Spielberg. É um filme que é amplamente considerado o filme que resgata esse espírito de aventura, humor, esse tom clássico, né, essa estrutura clássica do filme original, né, lembra muito o filme original, após esse tom mais sombrio em que o Templo da Perdição de 1984 apresentou. Mas você tem aqui o retorno dos nazistas como vilões principais. Então, o desenvolvimento, né, o arco de vilão, assim, é bem estruturado, tá? Você tem também um filme que foca em um artefato bíblico, né, aquela fórmula de busca por esse artefato bíblico que traz de volta essa dinâmica de espionagem e aventura que lembra um pouco o primeiro filme, tá? O arqueólogo e aventureiro Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, embarca em uma missão para resgatar seu pai, o professor Henry Jones, interpretado por Sean Connery, sequestrado por nazistas enquanto procurava o lendário Santo Graal em 1938. Com a ajuda de um diário oculto, eles cruzam Veneza e o deserto, enfrentando vilões para poder salvar a relíquia de uma vez por todas antes que ela caia nas mãos dos nazistas. A narrativa, por sua vez, aprofunda a mitologia do personagem, mostrando sua origem, como adquiriu seu chapéu, o chicote e a cicatriz no queixo e seu medo de cobras. O tema espiritual sugere que o maior tesouro não é a imortalidade, mas a aceitação e o amor entre pai e filho, culminando no momento em que Henry chama o filho de Indiana e o ajuda a soltar o Graal, aceitando-o como ele é. A dinâmica cômica e tensa entre os dois personagens é considerado o coração do filme. Bom, por que eu havia dito que esse filme ele é fundamental então na filmografia do Spielberg? Bom, se você for ver, ele consolida o tom de aventura leve da franquia, né? Após algumas críticas, né, que o filme anterior teve, né, por conta do teor mais sombrio, né? Então você percebe que o filme ele foi um sucesso comercial, arrecadou 474 milhões, reafirmou a parceria com o George Lucas e estabeleceu esse equilíbrio entre ação e humor, tá?
E aí o que que acontece? É considerado por muitos o fechamento ideal para a trilogia original, porque retorna com esse arco, né, dos vilões nazistas, né, e a estrutura clássica de busca por um artefato religioso, né, sem contar que o filme também ele é uma homenagem do Spielberg aos filmes de 007 também. Esse filme também é importante por trazer elementos fundamentais, né, quanto ao resgate da identidade de Indiana Jones, tá? Que é um personagem que redefiniu o blockbuster de aventura com esse estilo que mistura ação intensa, humor e alguns elementos de arqueologia também e um pouco da história. Então você tem esse personagem que acabou quebrando o molde de heróis puramente físicos. É um professor de arqueologia que se torna um aventureiro destemido, unindo inteligência e força. Diferente de super-heróis, você percebe que aqui ele sente dor, ele comete erros, ele perde seu chapéu, às vezes é salvo por algum companheiro, o que torna ele mais humano e cativante, tá? E aí você tem a moldagem do cinema de aventura moderno, né, onde o Spielberg e o George Lucas se basearam nos cine-seriados, né, dos anos 30 e 40, e você tem essa estrutura de buscar artefatos místicos em locais exóticos contra vilões nazistas, que se torna a fórmula padrão para o gênero, tá? E sem contar o impacto na cultura pop também, que é fenomenal, tá? Bom, eu gosto muito do trabalho de trilha sonora do maestro John Williams, tanto no primeiro, no segundo e nesse terceiro filme aqui também, tá? Você tem um trabalho que acaba definindo uma identidade sonora, tá, da franquia. Você tem a trilha clássica, que ela não se torna sinônimo apenas de Indiana Jones, mas também você correlaciona ela ao gênero aventura, então é praticamente inevitável, tá? E assim, você tem também a exploração da relação entre o Sean Connery, a interação dele com o Harrison Ford também, que é muito legal. Acaba trazendo um teor mais divertido, mais cômico, que torna essas cenas melhores. Acaba tornando essas cenas especiais com um peso simbólico e uma certa carga emocional, né, que faz com que esse longa se diferencie muito do filme anterior, que tinha um estilo mais sombrio, tá? É um filme que te diverte pelas cenas isoladas, ele não tem especificamente uma identidade quanto a roteiro e narrativa, tá? Mas tem elementos centrais importantes em torno do Indiana Jones, tá? É uma ótima entrada na franquia, recomendo para quem não assistiu, vale a pena. É um filme que por muitos é considerado até como o melhor da franquia, inclusive, tá? Eu fecho Indiana Jones e a Última Cruzada com nota 9. Bom, esse seria meu comentário por hoje. Eu vou fechando a minha análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like. Sinta-se à vontade para deixar aí nos comentários, tá? Qual a sua preferência, qual o seu filme preferido dessa trilogia e da franquia no geral, tá? Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.